Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Finalmente vamos gravar a parte 3 da nossa leitura de O Castelo, do Franz Kafka. Franz Kafka, que é um judeu, tcheco, do Império Austro-Húngaro e de língua alemã. Então, nesse livro aqui, nós deixamos na parte que ele está conversando com a família da Amália e da Olga, que está desenvolvendo os personagens, que é um capítulo imenso, capítulos imensos, um trecho de diálogo. E aqui ele vai desenvolver o personagem. Então tudo aquilo lá que no início ele não explicou, porque a história vai acontecendo sem explicação. É isso, a questão do Kafka. É justamente as coisas acontecerem sem explicação. E aí nós paramos na parte lá em que ele vai chegar na casa para encontrar o Barnabé. Quem que é o Barnabé? O Barnabé apareceu lá no início, sendo aquele mensageiro que levou a carta do clã. O clã é aquele grande autoridade, a grande autoridade do castelo. E foi justamente por causa desse clã que ele encontrou a Frieda, que ela trabalha no bar, não é isso? E aí ele se envolveu com o K se envolveu com a Frieda, porque ela falou assim, eu sou amante do clã, eu posso levar o recado lá pro clã e tal. E aí ficou essa ideia de que algumas pessoas estão mais próximas, a ideia do status na aldeia é justamente isso, de que algumas pessoas estão mais próximas das autoridades do castelo. Então esse clã seriam esses secretários, essas autoridades do castelo do Conde de West-West. É isso, é uma grande autoridade no alto da montanha, no alto do castelo, é justamente o West-West. E aí abaixo dele tem aquela série de hierarquias, aquelas escalas de hierarquias, até chegar na população, o cidadão comum. E o K é aquele cidadão que está abaixo de todos, porque ele é o forasteiro, ele é o estrangeiro na aldeia. E aí todo mundo trata ele como criança, ele não sabe nada, ele não sabe as regras, ele não sabe como funciona, ele não conhece ninguém, Então, justamente, aí ele vai lá na família do Barnabé para ver se tem outra carta, se tem outra, se ele conhece, e aí ele vai conhecendo como é que funciona os organismos internos do castelo, porque a Olga, que é a irmã do Barnabé e da Amália, ela vai contar por que a família sofre aquela exclusão social, porque a gente percebe isso, algumas pessoas não querem falar com a família, não mexe com aquela família, não, E porque isso o Barnabé tem experiência de muito tempo de mensageiro. Na verdade, a carta que o Barnabé entregou para o K é o primeiro trabalho dele, O Barnabé ficou lá circulando o castelo há muito tempo até conseguir ser aceito como mensageiro. Então, quando ele chegou para o K, tem aqui uma carta do clã, todo pomposo, era o primeiro trabalho dele. Então é interessante como é que as pessoas elas se revestem desse poder do castelo, Então até o estagiário, podemos dizer assim, até o estagiário aqui manda, Até o estagiário manda. E aí ele vai descobrir isso depois, que aí ele vai conversar com a Olga. E outra coisa, os assistentes, quem são os assistentes? Quem é que mandou esses assistentes, afinal de contas, Então nós vamos ver que esses assistentes são aquelas são pessoas mediadas pelos estagiários do castelo, para servirem ao K, e para nós, leitores, serve como indicação de que o K também é um cara mandão, Ou seja, ele é muito severo com esses assistentes, ajudantes, que vivem atrapalhando ele, na verdade, Então, e aí, e depois tem o envolvimento, A gente vai ver o envolvimento depois desses assistentes com a Frieda, porque depois descobre que eles eram amigos da Frieda, Assim, na aldeia todo mundo se conhece, A aldeia é um microcosmo, todo mundo se conhece. E acontece que o Caio também conhece esses meandros, E ele não conhece tudo não, porque o Barnabé, por exemplo, que vai relatando para a irmã o que acontece no primeiro ciclo do castelo, Na pousada do castelo, assim, onde os secretários vão se encontrar para poder receber os processos, os arquivos das pessoas, Receber as reclamações das pessoas da aldeia, porque as pessoas da aldeia ficam lá, longe do castelo, de longe, será que nós temos poder e tal. E aí aquelas pessoas que se aproximam, pode ser os estagiários, pode ser os servos, pode ser o pessoal que trabalha no bar e que recebe esses secretários, Então vai mostrando essas escalas de poder, quem que tem acesso ou não a esse castelo, E esse castelo é sempre inacessível, Inclusive o cara, toda vez que ele tenta se aproximar, não dá certo, Então esses novos trechos de diálogos são imensos, Ele vai lá conversando e vai conhecendo o segredo da Amália. Qual é o segredo da Amália? O segredo da Amália é que ela foi assediada, por um desses secretários, uma dessas autoridades, e ela se negou, a se encontrar com essa autoridade. Então ela ficou marcada na aldeia, ela não quis. Por quê? Porque você vê, o poder é tão grande que ele assedia, as mulheres, As mulheres têm que servir lá aos secretários. E ela se negou, ela é uma pessoa muito digna, uma pessoa muito reservada, não vamos prestar esse papel, E aí ela fica assim, ao contrário da Frieda, A Frieda realmente ela se orgulha de ser a amante do clã,
né? Ou seja, então ela usa isso assim, como status social, né? Ó, eu tenho acesso, né? A uma pessoa lá do castelo, uma autoridade. E a Amália não, a Amália, inclusive o mensageiro chegou lá folgando, ela já afasta, né? Então ela é uma pessoa muito reservada, ela não aceita o poder do castelo, interessantíssimo. Ela não aceita o poder do castelo e ela fica lá cuidando dos pais, né? O pai, inclusive, era um bombeiro, trabalhava lá no pessoal da brigada de incêndio, né? E aí ele envolveu lá, por causa desse problema, né? Inclusive desse problema da Amália ter se reservado, né? Ter recusado esse convite lá de uma autoridade do castelo, né? A família se viu assim afastada, né? O pai se viu afastado dos bombeiros, né? E aí o irmão tem que falar suplicando para ser um mensageiro, né? Então, assim, toda a família ficou ainda mais serva, né? Ficou assim, mais escravizada ao esquema do castelo, por mais que eles rejeitem. Então a Olga foi, né, foi trabalhar na estalagem lá, né? Então conheci vários secretários, se envolveu com eles. A Amália ficou à parte, né? Ou seja, realmente ela não quer participar do jogo do castelo. E o Barnabé conseguiu, então, após várias tentativas, muito tempo, mais de 2 anos de tentativa, ele conseguiu finalmente um trabalho como mensageiro. Que aí alguém chegou para ele, ó, um estagiário chegou lá, que você vai entregar essa carta para o agrimensor que chegou. Né? O agrimensor chegou. Mas quem é o agrimensor? O agrimensor é o cidadão aí, o K, né? O cidadão que chegou na cidade e ele falou que tem um trabalho de agrimensura, só que não existe, né? A gente já viu lá o prefeito que não existe nenhuma necessidade. Muito bem, aí enquanto tem esse longo diálogo, né? Enquanto tem esse longo diálogo da Olga, né? Lá na casa da Amália, isso, né? O K ouvindo todos os bastidores da notícia. Chega lá o assistente, né? Um dos seus assistentes chega lá, não, você tem que ir embora e tal, você pode ficar aí, né? Só que o assistente está pedindo demissão, né? Já pediu demissão, você não quer trabalhar, o cara não tem trabalho nenhum na cidade. O próprio assistente se pediu demissão e ele começou a se envolver com a Frieda, né? E aí a Frieda foi embora. Então foi esse corte na narrativa que não estava aqui o cara prometido em casamento, né? Ah, você vai casar com a Frieda e tal, e vocês vão morar na escola, né? Não acontece nada disso, porque aí ele fica lá um tempo na escola, mas ele já, só por passar essa noite conversando lá, essa tarde, né? Tarde e noite conversando com a família da Olga, a Frieda já esquentou a cabeça e foi embora, e foi lá ajudar um desses assistentes, né? Então acabou se envolvendo com o assistente e tal. E aí, quando eles vão para a pousada, né? Essa famosa pousada lá perto do castelo, o K recebe a informação de que tem lá um assistente, um secretário que poderia ajudá-lo, né, com essa autorização para ele ser o agrimensor. E aí ele fica lá, ele passa a noite nesse lugar lá para esperar o cara chamar, né? A autoridade tem que chamar, então você fica aí à disposição e a autoridade vai te chamar. Então ele fica lá esperando que a autoridade chame, né? Vem até nós, né? E ele enquanto isso, né, ele fica aí no sono, né, fica lá tendo os sonhos dele lá com a autoridade, e aí ele entra no quarto achando que é o quarto da pessoa que ele tinha chamado, né, e era outro secretário, e o secretário fica contando lá os bastidores, né, mas não precisa de agrimensor, você precisa ser um agrimensor, não precisa de agrimensor, né, acha um outro cargo, né, acha autorização para outro cargo, porque nós não precisamos de agrimensura, né, que na verdade a gente já sabe disso, né, eu imagino que o final do livro, né, que é incompleto, um final possível para o livro seria isso, ele chegar no castelo, porque aqui, até onde ele não chegou no castelo, então ele poderia chegar ao castelo e lá ele realmente não ter nenhuma autorização para entrar no castelo ou para trabalhar, né? Então ele entrou no castelo, podemos dizer assim, né? Se é possível isso, ele chegou no castelo e aí falou assim, na verdade realmente não existe nenhuma necessidade de um agrimensor, né? O senhor está dispensado, e aí tudo isso foi mal entendido, tudo isso que a gente leu foi mal entendido, né? Porque ele em nenhum momento precisou de agrimensor, e aí ele vai embora. Tá? É um final, né? Final assim muito... Entendeu? Você lê o livro todo para nada, né? Porque na verdade, né? Agora, claro que você vai entendendo nos diálogos, são imensos, né? Como é que funcionam os bastidores. E ninguém conhece tudo, né? Cada um conhece um pedaço. Então, a Frieda conhece um pouco, né? O pessoal da pousada conhece um pouco, um outro pedaço. Aí a noite em que o K fica lá, ele vai observando como é que ao amanhecer, né? Os outros secretários, outros servos, né, vão chegando distribuindo as pastas com documentos, os arquivos. O que são os arquivos? São as petições das pessoas, né? As pessoas pedem, nós pedimos autorização para isso, nós pedimos verba para isso, nós pedimos autorização, né? Então tudo aquilo que é burocrático é entregue em malotes para essas pessoas que estão lá na pousada, né? Eles passam a noite lá.
um ou outro recebe pessoas com essas petições, né? Então as pessoas ficam à mercê desse poder. E aí ele fica lá no corredor esperando ser chamado, né? Esperando ser chamado. E ele fica vendo bastidores, né? Como é que o pessoal vai distribuindo, né? Como é que eles deixam lá os malotes com os documentos, aí cada secretário vai lá e pega a parte do documento. E aí chega uma hora, ele vê lá um cidadão que aí sobrou um pedaço de papel, né? Lá em cima. Um pedacinho de papel lá em cima da mesa. E aí você, pensou se for a minha petição, né? Pensou se for a minha autorização para entrar, né, no trabalho de agrimensura. E aí, como ninguém mais quis o papel e o servo estava indo embora, né? Tá acabando o expediente, deixa embora, né? O cara trabalha de madrugada, interessante, né? E aí ele vê simplesmente o cidadão pegando, o servo, né? Pegando o papel e rasgando e colocando no bolso. Mas como assim? Não é um papel. Então, será que ele fez de má fé, né? Será que ele de propósito isso? Ou o cara quer ir embora, né? Acabou o horário, quer ir embora. Mas e se aquele papel for uma autorização de alguém, né, precisando trabalhar, for petição de alguém pedindo verba para a escola, né? Então ele mostra como é que existem falhas no sistema, né? Existem falhas. Porque quantos documentos não podem ter sumido, né? Vários documentos podem ter sumido ao longo disso, né? Então ele vai mostrando esses bastidores. Aí o secretário, né? Um secretário que atende fala assim, ó, na verdade eu estou te chamando aqui, não é para te autorizar nada, né? É para te falar que, olha, você não pode casar com a Frieda. Não, você não pode casar com a Frieda. A Frieda tem que voltar lá pro bar, porque o clã ficou sabendo que ela não está no bar, lembra? Porque ela saiu de lá e foi morar na escola, não é isso? Eles foram morar na escola, e aí o clã já ficou sabendo. O clã já ficou sabendo que a Frieda não está lá no bar, então você tem que voltar, né? Ela tem que voltar pro bar. E realmente ela volta, né? Quando ele está lá, ele vê, ela voltou para a pousada, né? Então vai mostrando os bastidores, né? Como é que ele não tem liberdade nenhuma, ele não pode, né? Você não pode casar com a Frieda, né? Então ele, na verdade, o romance é incompleto e acaba assim, né? Ele volta, ele está lá na pousada, encontra a moça que ficou no lugar da Frieda, né? Enquanto a Frieda esteve lá na escola com ele, né? Então tem a outra moça, ela vai mostrando que você acha que a Frieda, né? A Frieda gostou de você mesmo, né? Ou você acha que você gostou da Frieda mesmo? Na verdade, a Frieda significa para você o acesso ao poder. E a Frieda, assim, ela queria pressionar o clã, né? Ficando com outra pessoa, né? Tipo assim, se envolvendo com outra pessoa, que não fosse um servo, que ela também não se diminuiu, né? Porque ela achava que tem um caso lá com o secretário, não vai querer caso com o servo. E aí ela encontrou um forasteiro e o forasteiro também, então um está usando o outro. Aí o cara fala assim, mas você tá, que conspiração é essa, né? Você está achando que né? Então, ou seja, esses meandros todos de quem está usando quem, né? Quem está usando quem, que acesso você tem ao poder. Então, realmente, se ele se envolveu com a Frieda porque ele esperava, a partir disso, chamar a atenção do clã, receber essa autorização, né? De fato, essa autorização nunca vem, né? E ele fica ali na cidade, né? Na anomia completa. O que é anomia? Não tem nenhuma regularização, né? Ele é uma pessoa irregular. Então ele pode ser tratado menos com escravo, né? Então todo mundo ali tem um escalonamento de poder e o cara é aquele que pode ser pisado por todos, né? Porque igual nem assistente ele tem mais, né? Porque todo aquele peso social, né? Aquele peso hierárquico de poder que ele sofria, ele transferia aos servos, aos assistentes, né? Aos ajudantes aqui, que não ajudavam em nada, né? Então você vê como é que ele até chicoteava, né? Ele tinha uma parte aqui, o cara foi chamar ele, levou um chicote. Então mostra como é que ele também é um cara, o cara também é um cara que não está imune ao poder, né? Ou seja, ele exerce o poder sobre quem? Sobre os assistentes. Então por isso que o assistente está na história, mostrando justamente isso, que ele, tendo poder, seria igual aos secretários lá, né? Então ele mostra bem que o cara não é um cara, nem o cara se livra, né? Então a gente que conhece a história através do olhar dele, que ele é o protagonista, mas ele mesmo, se tivesse poder, né? Ele mesmo, se tivesse poder, ele exerceria esse poder. Então, ou seja, nem ele está imune ao jogo do poder. Então, quando ele perde os assistentes, ele perde tudo, né? Porque agora, o que ele está fazendo ali, né? Inclusive, ele não pode nem ficar no corredor, né? Ele é expulso do corredor. Você pode ficar aqui. Quem te autorizou a ficar aqui, né? Então, ele não pode ficar nos lugares, né? Você pode ficar só aqui. Ele pode dormir na adega, né? Eles botam uma tábua para ele, dorme na adega, então ele vira um mendigo, né? Então, ele é praticamente tratado como um mendigo na história, e aí a história acaba assim, ou seja, ele é uma pessoa completamente sem poder, né? Ele não pode exercer poder sobre ninguém, né? Ele vira marionete, então, desse sistema, e ele não vai embora da cidade, né? Ou seja, porque se tivesse acesso ao castelo e falasse para ele, não precisa de um agrimensor, ele ia embora, né? Acabaria a história, né? Então a história não acaba, porque o livro não terminou de ser escrito, né? Ou seja, é uma obra incompleta. E aí a gente não sabe como é que seria na cabeça do Kafka, né? Será que tem um final para essa história? Como é que seria o final, né? Qual é o final que você daria para essa história, né? Como é que seria o final? Ele entraria no castelo ou não? Parece-me que não, né?
Parece que o acesso ao castelo é sempre bloqueado e que no final nunca precisou de um agrimensor, né? E ele fica ali na cidade só nos mostrando como é que funciona o poder, né? Porque isso aqui é uma alegoria justamente do poder, né? Seja os poderes políticos, né? Poderes de governo, a burocracia, ou pode ser uma leitura também espiritual, filosófica, né? Ou seja, os acessos ao mundo espiritual é possível, né? Então é essas questões que o Kafka coloca, e aí fica a leitura, né? Vamos ver como é que seria, né? O final, como é que seria o final dessa história que é sem final. Ou seja, então vocês leram um livro que não tem final, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.